1h, 28 minutos, é a nossa 1h30 já, né? 1h30, a nossa Rádio Saara, utilidade pública em primeiro lugar e conforme estabelecido com os partidos políticos que possuem representação no Congresso Nacional e respeitando a resolução do TSE, que regulamenta entrevistas e debates, número 22.718/2008. Contando, né? Cadê o meu relógio, Maurício? Então, coloca aí o nosso reloginho, né? Com isonomia, com equidade, todos os partidos foram notificados, foram comunicados e estão apresentando, indicam os seus candidatos e a gente apresenta, né, os mesmos aqui na nossa rádio, tá ok? Pode contar o tempo aí mesmo, vai. Vamos lá? Está com a gente Pedro de la Rue. É candidato a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, 4004. Pedro de la Rue é carioca, 56 anos, engenheiro civil com pós-graduação em Engenharia Econômica e Administração Industrial pela UFRJ e também fiscal da Receita Federal. Entre 2007 e 2013, foi presidente por 3 mandatos consecutivos do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, denominado Sindifisco. Nessa posição, Pedro de la Rue pode conhecer em profundidade o sistema de impostos do Brasil e também convencer-se da urgente necessidade de uma reforma desse sistema. É a reforma tributária. Reforma tributária. Diz Pedro, abre aspas, sou fiscal da Receita Federal, mas não concordo com a forma com que se cobram os impostos. Sobre tudo o que consumimos, pagamos em média 54% de impostos. Não é à toa que produtos que a gente compra não são tão caros. Eu conheço esse assunto e de uma coisa eu sei. Quem está perdendo com esse sistema de impostos é a classe média, é o consumidor brasileiro, fecha aspas. Pedro quer ser o seu representante no Congresso Nacional para ajudar a mudar essa história. Além de reforma tributária, ele tem uma série de bandeiras que a gente vai conhecer já já. Para saudação a Pedro de la Rue, nosso presidente Enio Carlos Bittencourt. Seu Enio. Meu amigo Pedro, é com alegria e satisfação nos sentimos honrados com a sua presença. E ter mais um candidato que pensa em defender o povo, defender o comerciante dessa arbitrária cobrança de impostos que temos em nosso país. E é com meu aplauso, com o aplauso de todos os comerciantes do Rio de Janeiro, que nós temos que dar nosso apoio à sua candidatura, que será o nosso defensor aqui no Rio de Janeiro e no nosso país, para o pobre e lutador comerciante que vem aí atrás de muitos anos de trabalho e que só trabalha para pagar imposto. A renda hoje minha renda do comerciante é sacrificada devido a esse absurdo que acontece. Desejo a sua eleição e tem o nosso apoio. Vamos juntos até a vitória. Pedro de la Rue, candidato a deputado federal pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, 4004. Boa tarde para você, Pedro. Boa tarde, BAP. Boa tarde, Enio. Uma boa tarde especial aos fregueses que estão aí circulando pela Saara, aos comerciantes, aos comerciários. Eu acho que eu estou aqui no lugar certo, né? Minha causa, minha luta, como falou o Enio, é a questão tributária. Eu sou da Receita Federal, eu fui presidente durante vários anos do Sindicato dos Fiscais da Receita Federal, conheço profundamente a questão de impostos. E uma coisa eu posso afirmar para vocês: o grande sacrificado da questão tributária, a carga tributária, explode em cima de quem faz comércio, dos trabalhadores e da classe média em geral. Muitas pessoas que poderiam pagar mais do que pagam, estão pagando pouco, e alguém tem que pagar o pato. E quem está pagando o pato é a maioria da população, é a classe média, são os trabalhadores, são os comerciantes. O rico não paga esse pato? Olha, não paga na medida em que deveria pagar. Eu vou te dar um exemplo, apenas. Você vê que uma pessoa que recebe R$ 1.800 por mês, eu tenho vários exemplos para dar, vou dar esse.
Isso. Uma pessoa que recebe R$ 1.800 por mês, ela já paga imposto de renda, já é contribuinte do imposto de renda. Mas um grande empresário, né, não estou falando do pequeno comerciante, eu não estou falando do micro e pequeno e médio empresário, eu estou falando daquele grande acionista, né, cujo lucro é isento. Ele pode ganhar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais por mês e não paga nada de imposto de renda. Ora, como é que um trabalhador, né, que ganha R$ 1.800 já é contribuinte do imposto de renda e um grande empresário que ganha 10 milhões de reais por mês é isento de imposto de renda? É claro, porque ele tem que pagar menos, ou tem que pagar nada, ou tem que pagar muito pouco, acaba que o trabalhador, em geral, fica sacrificado. E mais ainda, né, entrando diretamente nessa questão do comércio, 54% de tudo que nós compramos tem imposto embutido. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, é 10%, é 15%. O que está acontecendo? Se eu compro alguma coisa de R$100, na realidade, eu estou pagando R$46, R$54 é imposto, o que é um absurdo, né? Você imagina, Enio, olha só essa que eu vou contar para você. 33% é o custo, é o preço do imposto embutido sobre os remédios. Remédios que a gente consome, muita gente que precisa do remédio até para manter a sua vida. E tem 33% de imposto no remédio. Agora, uma vacina de uma vaca, que a carne da vaca tem que ser exportada, né? E essa vaca ela tem que ser vacinada. A vacina dessa vaca tem 16% de imposto embutido. Quer dizer, a vacina nossa tem 33%, a vacina da vaca 16%. Não tem alguma coisa errada aí? Quer dizer, a nossa vida está sendo menos valorizada do que a vida de uma vaca, né? Então, a minha proposta é isentar completamente aqueles remédios que são essenciais à saúde, essenciais à sobrevivência das pessoas, tem que ser absolutamente de uso contínuo, por exemplo, né? Tem que ser absolutamente isento de imposto, não pode incidir 1%. Todos os remédios que são necessários à manutenção da vida. Você vê, por exemplo, você tem que fazer insulina. Também, mas não é só não. Por exemplo, tem alguns equipamentos que são necessários à manutenção da vida. Por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia cardíaca, tem que botar um stent, né? Que é aquela válvulazinha que... Molinha, né? É, uma molinha, né? E o produto nacional é muito ruim. E tem 35%, 40% de imposto embutido. Então, o seu médico, ele não aceita fazer a cirurgia com o equipamento nacional. E aí você tem que importar do exterior pagando 40% de imposto. Isso é tributar a vida. Isso não pode continuar. Muito bem. Delarue, ou Pedro Delarue, né? Candidato a deputado federal pelo número 4004. Eu queria continuar nessa questão, que diz respeito diretamente a todos nós. Agora, os impostos são fonte de custeio, né? A gente depende dos impostos para tocar um país, né? Tocar a vida, né? Como é que é isso? Você não é contra impostos, o nome já diz, é uma coisa imposta, né? Imposto é isso. Se não fosse, né? Seria doação, né? Não seria imposto. 54%, você acha que poderia baixar isso assim, a grosso modo falando, para quê? Para metade? Olha, o meu projeto, BAP, não é metade, é diminuir de 54% para 33%, que já é muita coisa. É quase, né? a metade. É quase a metade. Tá? E dá para fazer isso, e com isso a gente tira 300 bilhões de carga tributária que hoje incidem sobre os produtos que a gente consome. Como é que a gente vai fazer esse milagre? Né? Não é milagre. Né? É reduzir a carga tributária, que hoje é 35%, 36%, para 32% em 5 anos, né? E, ao mesmo tempo em que você vai tributar o patrimônio daqueles muito ricos, dos mais ricos, você tem uma ideia, quem tem um helicóptero não paga IPVA. Você sabia disso? Não, você tem um carro 1000, você paga IPVA. Agora, se você tem um helicóptero, você tem uma lancha, você tem um iate, você tem um são veículos automotores. São automotores, mas não pagam nenhum imposto, né? Então tem que pagar, né? Então, o produto dessa arrecadação, com a redução da carga tributária, não paga. É zero. É um mercado que está crescendo muito. É zero. Todas as lanchas, esses iates maravilhosos, você vê por aí, é zero. Mas o seu carrinho 1000, todo ano você tem que ir lá pagar IPVA.
Então, aumentando o combate à sonegação, né, e a vigilância sobre a sonegação, e aí eu sou especialista porque eu sou fiscal da Receita, eu acho que tem um campo muito grande para a gente progredir sobre isso. Eu acho que nós podemos, Enio, reduzir em 300 bilhões de reais por ano, ou seja, reduzir de 54% para 33% a carga tributária sobre os produtos. E aí você vai ter muito mais qualidade O que vai acontecer? Você, Enio, você vai vender mais, os comerciantes aqui da Saara vão vender mais, porque vão poder vender mais barato, as pessoas vão consumir mais, né? Então vocês vão gerar mais emprego, porque claro, vai ter que gerar mais emprego para poder vender na quantidade que vocês vão passar a vender. Isso cria um círculo virtuoso. Não existe país no mundo, na história do mundo, que tenha evoluído, crescido, sem ter uma classe média forte. Bem, nós estamos conversando com Pedro de la Rue, candidato a deputado federal pelo PSB 4004. Fazer um rápido intervalo e voltamos com o segundo bloco. Bem, a nossa Rádio Saara, utilidade pública em primeiro lugar, e respeitando a resolução do TSE que regulamenta as entrevistas e debates 22.718/2008, dando isonomia e equidade, todos os partidos e coligações foram avisados e indicaram os seus candidatos e nós aqui estamos apresentando, tá ok? Com a gente, Pedro de la Rue, candidato a deputado federal, 4004 PSB. Pedro de la Rue, vamos falar de outras bandeiras suas, né? Para a saúde, se você for eleito deputado federal, o que você pretende, o que você pretende lutar pela saúde? BAP, olha, nós investimos mais ou menos 8% do PIB em saúde. Quando eu digo nós, não é o governo, né? O governo investe 3, poucos por cento. Na realidade, a outra parte é a rede de saúde privada que investe. Ou seja, nós temos que pagar 2 vezes pela saúde. Nós temos que pagar para o SUS, né? Quando a gente paga os nossos impostos, e depois tem que pagar de novo para pagar um plano de saúde, porque o atendimento do SUS a gente sabe como é que é, né? Então quem pode pagar já corre para um plano de saúde. Então quer dizer, o Estado se desonera da sua obrigação. Ao mesmo tempo, não forma os profissionais em número suficiente para trabalhar. Então tem que importar médico de Cuba, né? E não tem uma carreira médica, né? A minha proposta é aumentar o investimento público para 6%, né? Que aí representa 10% da receita corrente líquida. Então nós vamos quase que dobrar o investimento em saúde. Isso é absolutamente possível e é defendido não só por mim, mas também pelo meu partido, né? Pela nossa candidata a presidente, Marina Silva. E, ao mesmo tempo, nós temos, além de dobrar o investimento público em saúde, nós temos que criar uma carreira de médicos, de enfermeiros, de uma carreira em que você entre lá no primeiro patamar, né, quando você está recém-formado, e você faz toda a sua vida, e quando chegar lá com 20 anos de carreira, você vai estar ganhando um salário que seja realmente atraente. Você entra recém-formado e faz toda uma carreira no serviço público, e aí você tem muito maior comprometimento. Além disso, nós temos que temos que preparar as nossas universidades públicas para formar mais profissionais em medicina. Não é possível quem faz aí um curso de medicina particular paga 5, 6 mil reais por mês para fazer um curso de medicina, né? Isso é uma obrigação do Estado. Aí depois nós temos que importar médico de Cuba. Então, primeiro vamos aumentar o investimento na saúde para 10% da receita corrente líquida. E vamos criar a carreira federal de saúde. Tá aí. Participação de Pedro de la Rue, candidato a deputado federal pelo PSB 4004. E na educação, Pedro? Bom, na educação, olha só, BAP, a situação que nós vivemos. Nós temos aí, você conhece... Nós já falamos aí, condensou aí, né, saúde com educação, né, formação de novos médicos. Mas tem mais, na educação tem mais, né? A educação, agora, nós vamos aumentar para 10% do PIB, com os investimentos do pré-sal, etc. 10% do PIB vai ser aplicado em educação. Agora, não adianta você aplicar 10% na educação se você não souber onde aplicar. Não adianta sair fazendo escola à louca por aí. Nós temos muitas escolas que devem ser recuperadas e o
Porque é muito importante o ambiente onde você estuda. Quem é que consegue estudar ou transmitir ensinamento com as nossas escolas do jeito que elas estão, arrebentadas, quebradas, sem equipamento, os professores desestimulados? Nós temos que investir na melhoria do que nós já temos, em primeiro lugar. Segundo lugar, você conhece as escolas de aplicação, os colégios de aplicação da UERJ, da UFRJ. Onde é que eles estão localizados em sua enorme maioria? O colégio de aplicação da UERJ, ele fica na Lagoa. Na Lagoa. Né? É lá que se precisa de um colégio público de excelência, ou seria na Rocinha, por exemplo? Então, a minha proposta é fazer esses centros de excelência, esses colégios de aplicação das universidades públicas, que seriam polos, por exemplo, numa grande favela, onde os professores das outras escolas públicas seriam treinados por esses professores desse polo, né? E que também não só daria o treinamento, mas como partiria dali o equipamento para treinar esses professores. Então, acho que nós revolucionaríamos o nosso sistema público de ensino se nós mudássemos essa orientação, ao invés das escolas de aplicação, paralelamente às escolas de aplicação serem lá na Zona Sul, no Jardim Botânico, não tem nada contra isso, mas a prioridade do ensino público tem que ser colocar escolas de excelência onde elas realmente são necessárias, que é nas grandes comunidades. Conversando com Pedro de la Rue, candidato a deputado federal pelo PSB 4004. Em transportes. Bom, em transporte, eu falei, você recorda, eu falei da tributação, né, do IPVA, dos jatinhos, das lanchas, dos helicópteros. Olha só, eu sou socialista, mas não sou comunista. Eu acho que o sujeito tem todo o direito de ter um helicóptero. Ele trabalhou para isso, ele estudou, ele se destacou no seu ramo de atividade. Ele tem todo o direito de ter um helicóptero e passear e ir da sua casa para o seu trabalho de helicóptero e chegar em 5 minutos. Né? Mas ele pode, e tem o dever social, já que ele tem um excedente de renda, é óbvio que quem tem um helicóptero tem um excedente de renda, né? E pagar o IPVA desse helicóptero para financiar o quê? Financiar o transporte público urbano. Né? Então, esse projeto que eu tenho, que é um projeto de emenda à Constituição, né, que já está tramitando no Congresso Nacional, ele diz o seguinte: olha, vai pagar o IPVA, a lancha, o jatinho, o helicóptero particular, mais 100% do produto da arrecadação desses impostos, que são 2 bilhões de reais por ano, obrigatoriamente 100% tem que ser aplicado na melhoria do transporte público urbano. Então, nada contra o sujeito ir de helicóptero, ter o helicóptero, enfim, ganhar dinheiro para ter essa comodidade, mas ele tem a obrigação social e excedente de renda para ajudar aqueles que demoram 3 horas para ir e 3 horas para voltar do trabalho para casa. Né? Então, é uma questão social que a gente vai trabalhar, com certeza, para implantar esse fundo que vai ajudar na mobilidade urbana nas grandes cidades. Pedro de la Rue, candidato a deputado federal pelo PSB 4004. E a candidatura Marina? Bom, do seu partido. Aí nós temos o que ela, a própria Marina, fala, e o Eduardo falava. Eu tive a oportunidade de conversar com o Eduardo e a Marina quando eu apresentei, já como candidato a deputado federal, o projeto de reforma tributária que está sendo abraçado pelo partido. Em relação à Marina, eu só tenho a dizer o seguinte: ela representa uma nova política nesse país. Quem ouve a Marina falando, quem ouve o discurso da Marina, sabe que esses ataques que ela está sofrendo, uma mulher que passou necessidade, que se alfabetizou com 16 anos e que sofreu tudo que sofreu, jamais vai acabar com Bolsa Família, jamais vai colocar em risco os recursos do pré-sal para a educação, né? Ela que teve tantas dificuldades para completar os seus estudos. Então, a Marina na realidade, uma esperança para o Brasil de uma política nova, de uma política diferente, né, em que nós vamos ter um combate efetivo à corrupção, que nós vamos ter o nosso dinheiro, o dinheiro do povo bem gasto, e que nós não vamos ter escândalos como os que estão acontecendo
com o maior patrimônio desse país, que é a Petrobras. O que está acontecendo com a Petrobras é um crime de lesa pátria, né? E os culpados têm que ser punidos. Bem, estamos chegando ao final para as considerações finais de Enio Carlos Bittencourt. Ora, meu amigo Pedro de la Roy, eu tenho que aplaudir a sua candidatura, porque vem trazer a esperança do povo em um Brasil melhor. Vem trazer a esse povo sofrido mais conforto, mais condições de sobrevivência e no seu ir e vir, no seu dia a dia. Parabéns com as suas propostas, seus projetos, e estamos juntos de mãos dadas para que o senhor seja eleito com uma votação que venha com dignidade ao seu merecimento. Parabéns e vamos juntos nessa caminhada. 40 segundos para as considerações finais, Pedro de la Rue. Olha, Enio, agradeço suas palavras, BAP. Eu venho me candidatar pela primeira vez. Eu fui presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, conheci o Congresso, conheço o Congresso por dentro e sei quem é que está sendo prejudicado com essa questão tributária. É o contribuinte médio, a classe média, são os trabalhadores em geral. E sei quem é que está sendo beneficiado. Eu quero ir para o Congresso Nacional porque na primeira semana de governo, o governo Marina vai mandar para o Congresso Nacional um projeto de reforma tributária. E eu quero trabalhar pelo meu slogan. Eu quero trabalhar por menos imposto para você, menos imposto para nós, um Brasil mais igualitário e justo para todos. Muito obrigado e segue a nossa programação.